Fera, dica de luxo para você ganhar tempo. Toda questão do Enem tem divisão em 3 partes. A estrutura é dividida. Primeiro você tem um texto motivador, onde é introduzido o problema, a situação, o contexto da questão. Depois, no segundo pedaço, você vai ter o comando da questão. É a ordem, é onde diz o que você de fato tem que fazer. Está no último parágrafo, sempre antes das alternativas. E por fim, você tem as alternativas da questão. E aí, para ganhar muito tempo, qual é a primeira coisa que você faz? Leia o comando da questão. Ué, Ives, por quê? Porque os textos normalmente são longos e se eles são importantes, eles apresentam dados que você tem que extrair. Ora, se você ler primeiro o texto e depois o comando, só depois de ler o comando é que você sabe os dados que são relevantes. E aí, normalmente, você acaba fazendo uma releitura. Se você lê primeiro o comando e depois vai para o texto, você economiza uma releitura, ou seja, cerca de 30 segundos por questão. Aí você diz, caramba, Ives, 30 segundos? Pois é. 30 segundos numa prova de ciências da natureza e matemática que tem 90 questões significa 1h30 de economia, ou seja, tempo suficiente para você revisar e acertar mais de 30 questões do que você faria se não tivesse economizado esse tempo. É com certeza muito relevante, então comece lendo o comando da questão. Fera, a prova do Enem é muito longa e estratégia é algo importante para fazê-la bem. Comece então, na hora de ler a prova, sempre pela parte que você domina mais. Muita atenção! É importante começar acertando, então a primeira questão tem que ser uma questão fácil para você. Bata um olho rápido, faça uma leitura de reconhecimento e comece acertando a questão. Isso mexe com a sua autoestima e faz com que o resultado da prova seja melhor. Outra coisa, quando você estiver lendo a questão, se você identificar que é de um conteúdo que para você não é simples ou a questão exigir muito de você, marque essa questão para fazer depois. Vá lá no final da prova, anote a página e o número da questão e bote um símbolo que indica que você deve voltar nela depois. Se a questão for uma questão que você acha que conhece o tema e começa a resolver, está parcialmente resolvida, mas não terminou, não perca muito tempo. Não são as questões difíceis que vão fazer a diferença. Então, começou, mas não terminou, vai lá no final também e registra página e questão e bota um símbolo diferente para dizer que a questão foi parcialmente resolvida. Resolva primeiro as questões fáceis para você. Elas vão fazer muita diferença no seu resultado. Quando você passar por toda a prova, toma uma água, relaxa uns 30 segundos e vá para a última folha e olhe as questões. E volte para aquelas questões que estão parcialmente resolvidas. Enquanto você estava resolvendo a prova, o seu cérebro trabalhou essas questões e elas vão ficar mais fáceis para você. Então é importante registrar no final da prova para ganhar tempo e não ter que catar questão por questão, folha por folha, já que a prova tem quase sempre mais de 30 páginas. Registre no final da prova suas questões.